Um dos maiores equívocos que os cristãos cometem é acreditar que por uma igreja ser grande e bem-sucedida, ela é necessariamente espiritual. Isso é uma ilusão. O sucesso de uma igreja não está relacionado ao tamanho de suas instalações ou ao número de membros, mas sim à sua firme adesão à Bíblia. Caso sua igreja dê muita ênfase a qualquer uma dessas questões, você deve buscar urgentemente uma que reverencie a Deus e que ouça a palavra. Primeiro, as igrejas da mega prosperidade. Eu entendo que isso pode não agradar a todos, mas você já notou essas tendências em algumas igrejas atualmente? Essas igrejas atraem grandes públicos ao dizer às pessoas o que elas desejam ouvir, em vez de transmitir o que realmente precisam. Geralmente, elas se concentram em elevar a autoestima, ensinando sobre riqueza ou apresentando princípios de prosperidade. Não há nada de errado em ensinar sobre riqueza e prosperidade aos filhos de Deus. Eu também faço isso. No entanto, o propósito primordial de uma igreja não é servir a esses interesses. Não se trata de gerar milionários ou riquezas materiais. A missão central é ser uma casa de oração, um caminho que leva as pessoas à salvação. Em Mateus capítulo 21, versículo 13, Jesus declarou que "Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a tornaram um covil de ladrões." Essa afirmação poderosa ressalta a santidade que a igreja deveria ter e a contrasta com a profanação que é observada. Jesus não se referiu à sua casa como um local de entretenimento ou um espaço para reuniões seculares. Ele destacou a oração como a atividade fundamental da igreja. Se sua igreja está principalmente focada em alimentar a carne com ensinamentos de prosperidade, sem oferecer a orientação espiritual necessária para preservar e proteger sua salvação, então é hora de correr. Como Jesus alertou, se algo o fizer perder sua salvação, você deve se afastar. Em segundo lugar, as igrejas do movimento Seeker Friendly. Esse fenômeno começou na década de 80, com o movimento Seeker Friendly ou Seeker Sensitive, que significa uma igreja amigável para quem busca, com o intuito de atrair pessoas, especialmente não cristãos, adotando estilos mais contemporâneos. Seu lema é fazer o que for necessário para trazer pessoas para a igreja, mas isso compromete a integridade e os valores da própria igreja. Esse movimento ainda persiste, e as igrejas seeker-friendly tentam ser relevantes, especialmente para o público mais jovem, o que resulta em uma abordagem que reflete as tendências sociais atuais. Como consequência, essas igrejas acabam se assemelhando a locais de entretenimento, em vez de verdadeiras casas de oração. Você já percebeu que, sempre que uma celebridade se declara cristã, grupos de igrejas e cristãos automaticamente a transformam em um ícone do cristianismo? Por que essas igrejas têm um desejo intenso de se moldar ao mundo e de serem admiradas? Muitas igrejas modernas estão tão ansiosas por aceitação e amor do mundo, que se mostram dispostas a se associar a figuras famosas. Contudo, o padrão do cristianismo não deve ser as celebridades, mas sim Jesus Cristo, que é aquele a quem devemos nos inspirar e seguir. Se isso é o que sua igreja faz, fuja. Em terceiro lugar, a adoração perigosa aos seus líderes. Eu mencionei antes que é errado que as igrejas coloquem as celebridades como ícones do evangelismo, mas algumas vão além. Transformam seus líderes em celebridades e objetos de adoração. Infelizmente, vivemos em uma cultura que idolatra celebridades, e isso se infiltrou também entre os líderes religiosos. Os seres humanos têm uma tendência a querer ídolos e a colocar pessoas em pedestais, e é assim que a adoração ao pastor começa. No momento em que você começa a adorar um homem em vez do Senhor Jesus Cristo, está seguindo um caminho perigoso. Sua fé se fundamenta em uma pessoa, e não em Jesus. O risco da adoração a pastores e celebridades é que a igreja começa a admirar essas figuras, em vez de buscar a Deus. Os membros ignoram a verdadeira revelação pessoal e passam a escutar e reverenciar seus líderes como semideuses, se negando a ouvir a sabedoria da palavra de Deus e confiando cegamente nas suas palavras, cujos objetivos muitas vezes estão em desacordo com a vontade de Deus. Além disso, com o auxílio das redes sociais e outras mídias, essa nova geração de mega-igrejas se tornou mais poderosa do que jamais vimos.
Líderes podem administrar mega-igrejas e até ter centenas de milhares de pessoas assistindo ao seu conteúdo online, conferindo-lhes imenso poder e influência. Alguns membros se prostram no chão, formando um tapete vermelho para seus líderes, e outros choram ao vê-los. Nenhum homem merece tal veneração, e ninguém pode tomar para si a glória de Deus sem consequências. Se o seu líder se encaixa nessa descrição, fuja. Em quarto lugar, as igrejas que redefinem o pecado. As igrejas estão se tornando cada vez mais mundanas, mais abertas ao pecado e mais inclusivas em relação a estilos de vida que vão contra a palavra de Deus. As igrejas estão se transformando em centros comunitários seculares, onde há concertos com um versículo da Bíblia mencionado de vez em quando, locais para comícios políticos ou campos de batalha para disputas culturais e ideológicas. Estão se tornando verdadeiros covis de ladrões, onde pastores famosos mentem descaradamente enquanto pedem que você contribua com seu dinheiro. Essas igrejas realmente se assemelham a covis de ladrões. A declaração de Jesus sobre o propósito da igreja é notável, intrigante e significativa. Ele não chamou sua casa de uma casa de pregação, mesmo reconhecendo a importância da pregação, nem de uma casa de música, apesar do valor que a música traz. A omissão é impressionante e intencional. Ele especificou a oração como a atividade essencial, destacando seu valor incomparável em nosso relacionamento com Deus. Não há nada que possa substituir a oração, nem a leitura ou a memorização da Bíblia, nem a pregação ou o louvor. A oração é única e fundamental. A palavra de Deus e o evangelismo são partes importantes da igreja. Mas se sua igreja não é uma casa de oração, é melhor agir antes que seja tarde demais. Muitas igrejas modernas estão tão ocupadas tentando se assemelhar ao mundo e agradá-lo que se tornaram cada vez mais mundanas. Vivemos em tempos em que muitas pessoas se autodenominam cristãs, mas se vestem de maneira mais apropriada para uma boate do que para uma igreja. Suas vidas se assemelham exatamente às dos não-crentes, e ainda assim afirmam ser cristãs. Elas assistem a conteúdos que um cristão não deveria, frequentam lugares que não deveriam e se comportam de maneiras inadequadas, usando roupas provocativas, ouvindo e cantando músicas sensuais e falando de formas que não condizem com a fé cristã. Uma igreja que prioriza a relevância mundana corre o risco de perder sua visão celestial. O foco deve estar na oração e na intimidade com Deus. Em Atos, no capítulo 4, versículos 23 a 31, após a prisão de Pedro e João, a resposta imediata da comunidade não foi um sermão bem elaborado ou um protesto organizado. Em vez disso, eles se voltaram para a oração, que foi poderosa, unificadora e demonstrou uma profunda confiança na orientação e intervenção de Deus em qualquer situação. Eles oravam em momentos de aflição, perseguição, e até mesmo quando precisavam de direção para escolher um substituto para Judas. Oravam quando estavam na prisão, diante de perigos iminentes, quando enfrentavam doenças e quando precisavam de força e encorajamento. Eles compreenderam e valorizaram a afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo: "Minha casa será uma casa de oração." O mesmo se aplica a você. Em todas as circunstâncias, ore. A oração é uma verdadeira forma de adoração. No entanto, ainda frequentamos igrejas e levamos estilos de vida que só ocasionalmente incluem a oração. Este é um chamado para cada um de nós. Em que estamos transformando a casa de Deus? Por que nos falta consistência na oração? Não temos coragem de falar a verdade. Vamos nomear as coisas pelo que são. Adultério é adultério. Fornicação é fornicação. Imoralidade sexual é imoralidade sexual. Uma igreja que ora não cria um ambiente propício ao pecado. Mas em uma igreja que não ora, o pecado prospera nesse espaço. O pecado habita ali. Não podemos dissociar o cristianismo da oração. Atos 2 descreve o dia de Pentecostes. Quando o dia de Pentecostes chegou, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram-lhes línguas como de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Essa mensagem não diz respeito apenas a edifícios físicos da igreja,
mas também se aplica a nossos corações. Conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, seu corpo é o templo do Espírito Santo. O primeiro templo a ser purificado deve ser seu próprio coração. Você permitiu que desejos ou impulsos que Deus desaprova entrassem em sua vida? É hora de limpá-los. Seu coração e sua vida devem ser dedicados à oração, de acordo com as instruções de orar sem cessar. Deus se alegra em responder às orações, e há imensa alegria em receber uma resposta do ser mais poderoso do universo, que afirma que ele ouve e responde. Deus ainda responde orações e se comunica com seu povo. Como membros do corpo de Cristo, devemos retornar a uma vida de oração, promovendo um relacionamento genuíno com Deus. Reserve um tempo para comungar com o Senhor regularmente, seja durante uma viagem de trabalho, antes de um exame ou antes de um dia importante. Converse com seu Salvador e mantenha um diálogo contínuo com Deus em suas atividades diárias. A Bíblia ensina sobre um mundo espiritual muito real. Negar essa realidade é rejeitar a própria Bíblia. Negar a existência do mundo espiritual é ignorar as instruções do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz: Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste mundo, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se há um grupo de pessoas que deveria compreender o mundo espiritual, são os cristãos. No entanto, ao frequentar a igreja moderna, você poderia chegar a crer que os demônios não existem mais. A Bíblia nunca disse isso, e nunca se esquivou do assunto. Mas as igrejas e pregadores contemporâneos muitas vezes evitam essa discussão. Eles preferem falar sobre como obter um avanço financeiro e realizar seus sonhos, enquanto fogem da menção a demônios, embora muitas pessoas enfrentem espíritos malignos e demônios todos os dias. Se sua igreja evita discutir os principados e poderes, questione o porquê. Se você puder fazer a mudança, faça-a. Se não, fuja. Quando digo fuja, quero dizer que você deve correr para Jesus. Busque uma igreja que reconheça o ensino e o poder que há no nome de Jesus. A mensagem central é clara: volte-se para Jesus. Se você estiver sofrendo ataques demoníacos, volte-se para Jesus. Se não recebe nutrição espiritual de sua igreja, volte-se para Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há vitória no nome de Jesus. Há salvação no nome de Jesus. Há esperança e integridade no nome de Jesus. Há libertação no nome de Jesus. Há autoridade no nome de Jesus. Há cura no nome de Jesus. Há paz no nome de Jesus. Há redenção no nome de Jesus. Há refúgio no nome de Jesus. Há luz no nome de Jesus. Há liberdade no nome de Jesus. Há força no nome de Jesus. Há graça no nome de Jesus. Há vida eterna no nome de Jesus. Amados, vamos restaurar a santidade da igreja como uma casa de oração. Enraizemos nossas vidas na fé obediente e genuína, buscando constantemente a orientação de Deus por meio da oração e do poder de sua palavra. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Descubra como o diabo manipula a igreja. Através da música gospel. Clique e veja. Você ficará impactado. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.